Olá, mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. Começa agora o programa Análise Direta, que é o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, sempre com um especialista renomado falando de um tema importante para o seu dia a dia. Hoje, nossa convidada mais do que especial, aqui ao meu lado, doutora Raquel Galinatti. Ela que é delegada e também presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo. Vai falar muito sobre segurança pública, a condição da polícia hoje e até os crimes famosos que vem ganhando noticiário aí, ganhando espaço no noticiário. Tudo isso a partir de agora no programa Análise Direta. E nós estamos de volta ao estúdio da HIT TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países, 191 países pelo canal 1 Europa. Hoje, nossa convidada, mais do que especial, como eu já apresentei no começo, aqui ao meu lado, a doutora Raquel Galinatti. Doutora, primeiro, quero agradecer a gentileza, a simpatia, a gente que já participou de várias entrevistas hoje, ter a oportunidade de conversar pessoalmente e falar muito sobre segurança. A senhora é muito bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite, eu me sinto muito honrada em poder participar do programa, especialmente para podermos falar da realidade triste vivenciada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é imposta pelo governo aqui do Estado. Legal, agora antes da gente entrar nessa parte estrutural da polícia, que é muito importante, e eu sei que você faz um trabalho muito sério em relação a isso, eu quero apresentar você para os telespectadores. É impossível não falar, não olhar você com o seu perfil, com todo respeito, uma mulher muito elegante, que chama muita atenção, e ocupar um cargo, né, uma função tão importante e tão perigosa também. Então, eu quero que você conte como surgiu esse interesse, esse amor por ser delegada, por seguir essa carreira. Agradeço os elogios. Na realidade, eu não considero o meu cargo importante no sentido de ter poder, mas importante no sentido de representar aqueles que não podem falar. De proteger as pessoas, sim, com certeza. Muitas vezes os nossos colegas eles estão impedidos de falar pela própria estrutura da lei orgânica. E quando a gente defende a polícia, a estrutura da polícia, automaticamente a gente defende a população do Estado, porque o nosso trabalho direto é para a população. Um serviço de excelência de segurança pública é destinado à população do Estado de São Paulo. E hoje a gente vê que a população está completamente desprotegida. Eu sempre tive o ideal, o sonho de ser delegada de polícia, desde pequena. Desde criança? Não desde pequena. Eu acho que estava interligado. Quando eu era criança, eu queria ser médica legista. Mas quando você fala o que é médico legista, é aquele que vai investigar, né? Aquele que vai ter algum trabalho correlato à investigação de crimes, né? E aí, quando eu percebi que eu poderia ter um trabalho além, com todo o respeito e com toda a admiração que eu tenho pela medicina, eu sei que a medicina ela não se restringe somente à análise, né, necroscópica e dos corpos ali após a morte, etc. Eu falei assim, não, tem que ser algo realmente mais objetivo. Então, eu procurei, e após assistir um filme, Questão de Honra, eu tinha 16 anos, no segundo colegial, do Tom Cruise e da Demi Moore, é um filme muito bacana, eu recomendo. Eu falei, não, é isso, eu quero ser delegada de polícia. O filme não fala sobre delegado de polícia, é claro, fala sobre hierarquia ali, crimes ocorrendo entre as Forças Armadas, mas eu tive esse start porque a carreira aqui de delegado de polícia do Estado de São Paulo, realmente, do Brasil, de polícia judiciária, a carreira de delegado de polícia é uma carreira apaixonante. Eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque muitas adolescentes que podem estar assistindo, meninas até, podem olhar, devem olhar e se inspirar na sua história. Ver assim, nossa, uma moça, uma mulher bonita e ocupando um cargo tão sério, tão importante, até saindo daquele estereótipo que colocam para as mulheres, né? O que acontece é que a gente tem alguns estereótipos que colocam profissões como se fossem exclusivas de gêneros, né? Então, justamente. Quando a gente fala, segurança pública, polícia, é algo que as pessoas já acham que deve ser exercida por homens. Talvez por ser uma profissão perigosa, uma profissão que você tem que ter um perfil de embate, um perfil
de rapidez na resolução de conflitos, até mesmo um perfil aliás, o principal perfil é de decisão e de justiça, né? Você tem que ter ali, para lidar com os crimes muito próximos, acabados, o crime acabou de ocorrer e você tem ali aquele contato, o primeiro contato, tanto com a vítima como com o criminoso, com as testemunhas, etc. Então, a gente está quebrando estereótipos há um tempo, eu já percebo. Mulheres, há muito tempo, elas iam para servir forças armadas até camufladas e fantasiadas de homens, porque as mulheres não eram permitido que as mulheres tivessem outras profissões. A gente está falando de um século atrás, recentemente somente, que a mulher pôde votar. Então, eu vejo que as mulheres, por imperativo, daí eu falo de forças físicas dos homens, a sociedade ela ficou, por muitos anos, predominantemente patriarcal e machista. E a gente vem quebrando ao longo do tempo. Claro que os resquícios, eles são latentes. Diariamente a gente tem que combater esses pequenos resquícios aí. E um desses é as profissões, elas terem determinados gêneros. Devem, por exemplo, o homem, ele deve ser policial. A mulher, de repente, ela tem que trabalhar em uma profissão mais delicada. E muitas vezes não. Muitas vezes o homem tem uma sensibilidade aguçada, cultural, muito maior que uma mulher. Então, eu acho que a profissão não tem gênero, a gente tem aptidão, e a aptidão independe, né, se somos homens ou mulheres. Você tocou num ponto que eu achei muito legal, que é a questão... a polícia, geralmente, ela é associada à força física, ao embate, ali à batalha. Mas, acima de tudo, você ressaltou isso, eu achei legal, o delegado é um operador da lei. O policial, na rua, é um operador da lei. Ele tem a fé pública para operar a lei. Então, a decisão independe de sexo. E até uma mulher, como você falou, pode ter mais sensibilidade para enxergar a culpa ou enxergar alguma prova, né? Esse fato de operar a lei que faz a diferença, né? Mais que a força física. Sim, existem várias carreiras nas polícias, existem várias polícias. Tem a polícia militar, que é ostensiva preventiva, tem a polícia civil, que é a polícia investigativa, polícia judiciária investigativa, a polícia civil, a polícia federal. Temos outras polícias, né? As guardas municipais, a polícia penal, a rodoviária federal. Mas o que caracteriza o trabalho de polícia é o respeito estrito à legalidade e o respeito à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos. E o delegado de polícia, por exemplo, ele dirige equipes em investigações. O delegado de polícia, muitas vezes, ele pode estar ali no seu gabinete, decidindo, presidindo inquéritos policiais. O inquérito, ele é alimentado com provas consubstanciadas ali, correlatas. Ou também o delegado de polícia, ele vai a campo. Ele vai até o local do crime, ele cumpre mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, diligências. Então, é uma profissão extremamente dinâmica e a gente não tem rotina. Hoje, eu não estou na atividade fim, hoje eu estou na atividade representativa. Eu represento os delegados de polícia do Estado de São Paulo e defendo as prerrogativas tanto dos delegados, mas automaticamente são prerrogativas da Polícia Civil e também defendo a segurança pública da população do Estado, porque sem a população, o trabalho, o destino do nosso trabalho é ter a população segura, é a população protegida e dar a certeza do castigo para aquele que pratica o crime, para que as pessoas não tenham aquela sensação de impunidade e de insegurança, né? Há quanto tempo você está na polícia? 9 anos. 9 anos na polícia. E você pegou já, nessa fase sua, você sofreu resistência por ser mulher? Você falou que os paradigmas vêm sendo quebrados. Quando você entrou, qual que era a situação para a mulher? É engraçado porque eu acredito que quando nós não estamos muito focados, de repente, em determinados aspectos, digamos assim, eu como uma plantonista, uma delegada, que eu trabalhei plantonista em várias localidades aqui da cidade de São Paulo, de repente não causaria um desconforto em estar como delegada plantonista, presidindo e dirigindo uma equipe de policiais, de colegas e atuando de acordo com a minha legalidade, com a minha atribuição legal e constitucional. Quando representando pares, porque eu represento delegados, delegadas, represento todos os delegados de polícia de São Paulo, sendo plantonistas ou em cargos de direção. E aí eu vi que houve uma resistência, então não na minha atividade fim no início da carreira, mas também no início, porque em 4 anos eu fui eleita presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. A grande resistência foi, claro, além de ser mulher, muito nova na carreira, e uma resistência, pasmem, não dos colegas
mais antigos na carreira, mas os contemporâneos. Sério? Os colegas contemporâneos, homens, em que a todo instante parecia que eu estava numa sabatina, numa situação em que estava questionada. Você era testada. Subjugada. Olha só. Um erro era fatal, o erro era apontado com uma lente de aumento, parecia uma lupa, uma luneta. E eram situações em que, é triste eu falar isso, mas as mulheres, elas necessariamente para sobreviver em um ambiente de estresse, que já é um ambiente policial, mas sobretudo carregado com pechas machistas e preconceituosas de colegas boçais. Eram contemporâneos, mas boçais, não são a maioria. A gente vê que a personalidade bélica, uma personalidade mais para o embate, é que sobrevive. E tem muitas mulheres que não têm uma personalidade, um perfil de embate, que são competentes e que são muito decididas no que fazem e que são muito competentes, mas se deparam com esse obstáculo que muitas vezes preferem recuar do que ter aquele desgaste de embate, de se posicionar. Então é triste que personalidades ainda hoje de mulheres que tenham uma característica mais para o embate, mais de posicionamento, de firmeza e de ir para o confronto mesmo, que infelizmente sobrevivem. Legal, você citou um pouquinho do meio, e você contou também que trabalhou em várias delegacias, fez plantões, inclusive na periferia, bairros de periferia. A maior parte das delegacias eram de periferia, tanto na Zona Norte, Zona Leste. Trabalhei em uma área central aqui na Vila Mariana, aqui na cidade de São Paulo, mas eu nunca trabalhei em departamento nem em delegacia especializada. Sempre foi o que eu digo, o pronto-socorro do crime, aquela delegacia que está ali na esquina da sua casa, num bairro, em que todos os crimes e todas as demandas sociais, muitas vezes não caracterizadas como crime, chegam até essa delegacia de polícia. Por isso mesmo que eu fiz essa pergunta, para você contextualizar, e a reação da população, da pessoa que chega lá, vê uma senhora elegante toda atendendo, talvez esperasse um delegado também. Como é a aceitação da população? Eu me surpreendi porque nunca houve uma resistência. Legal. 2 ou 3 episódios, mas 2 ou 3 episódios são ínfimos, perto pontuais, né? Do contingente ali de atendimento e de trabalho. Foi um delegado, um advogado, que tentou colocar ali situações totalmente absurdas numa situação de plantão, um advogado que não representa a sua classe. Ele foi na delegacia de chinelo, boné, camiseta, e nem o boné, eu abri a ressalva para atender, mas nem o boné ele quis retirar, ele foi obrigado a retirar o boné. E outra situação foi um preso, claro, mas é para espernear, para não ser preso, para não ser indiciado, não era preso, alegou supostamente que no indiciamento, no interrogatório dele, ele estava sendo vítima de tortura psicológica. Claro que não teve fundamento aquela denúncia. Legal. E como eu disse desde o começo do programa, né, a doutora chama atenção pela beleza, sempre está bem vestida, elegante, mas quem olha essa aparência pode não imaginar que ela tem habilitação, olha só, para operar, manusear fuzil, submetralhadora, carabina e ainda é faixa preta de taekwondo. E, além de tudo isso, já foi indicada 2 vezes como uma das melhores delegadas do Brasil. Tudo isso ela vai contar para a gente no segundo bloco. Não saia daí. Estamos de volta ao estúdio da Hit TV em São Paulo, onde acontece agora o segundo bloco do programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. O tema de hoje é segurança pública. Nossa convidada, a doutora Raquel Galinatti, que é delegada de polícia e também presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo. Doutora Raquel, no final do segundo bloco eu falei um pouquinho do seu currículo. Às vezes quem olha essa aparência, né, de mulher toda requintada, toda uma mulher fina, não imagina essa preparação toda. Eu vi aqui na lista, vou até repetir, habilitação para manusear fuzil, submetralhadora, carabina e ainda faixa preta de taekwondo. Você não está na profissão por acaso, você se preparou para isso, né? É engraçado, porque eu tive a sorte, a gente fala sorte, mas eu tive também o presente, né, a dádiva de conseguir escolher uma profissão. Claro que foi difícil, eu demorei 5 anos até conseguir passar no concurso para delegado de polícia,
mas escolher uma profissão que casasse com as características e com meus gostos, né? Eu sempre, desde pequena, pratiquei esportes, mas não foi só taekwondo, não. Eu fiz capoeira, sou contramestre de capoeira e fiz balé clássico. Então, eu sempre tive esse equilíbrio, né? Balé clássico? Balé clássico. Eu quase fui formada, faltou um ano, eu fiz 9 anos no Teatro Municipal de Santos, mas eu dancei balé em outros locais, balé clássico, contemporâneo também. E eu acho que é essa a graça, né? A gente conseguir circular em todos os aspectos. E requintada só de aparência, viu? Porque se for para descer o salto, eu desço em 2 segundos. Pô, e com tantas armas, você participou já de muitos tiroteios, de muitas... Nunca. Nunca participou? Nunca colocou em prática esses cursos? Não, eu nunca. Eu acho também outra situação que é bem importante que a gente possa falar. Legal. Porque quando a gente vê até algumas próprias divulgações de policiais, não é glamuroso a troca de tiros. A troca de tiros, você coloca a sua vida em risco, você está ali sendo um escudo ali de um anteparo no crime ocorrendo. Então, é uma situação muito perigosa, não é cinematográfica, não é hollywoodiana, tem que ter um preparo tanto técnico como emocional. Exatamente. Muitas vezes o Estado não proporciona armas adequadas para os policiais. A gente volta e meia, a gente vê policial que morre porque deu pane na sua arma. Eu, por exemplo, a minha arma não é do Estado, eu tenho uma arma do Estado, mas eu comprei uma arma própria para eu poder ter essa arma e ter segurança que a minha arma não irá falhar. Então, é uma situação que não é essa situação tão bonita como as pessoas veem e é extremamente perigosa. Como delegada de polícia, nunca fazendo parte de grupo de operações como DOP, Garra, GOI, sempre trabalhando em outro setor, como se fosse o pronto-socorro do crime, nos plantões policiais, eu nunca tive a oportunidade de fazer operações e trocas de tiro, mas eu já fui sim, já fiz operações, não houve troca de tiro, mas... Está preparada para isso, sim. Né? Não aconteceu, felizmente não aconteceu. Sim. É que nem você falou agora, não é um glamour, você não sai de casa preparado para entrar em tiroteio, muito pelo contrário, você não quer, é só se não tiver jeito, né? Exatamente. Correto. E com tudo isso, você foi indicada 2 vezes como melhor delegada do Brasil, que honra. Isso foi bondade de um grande site que versa sobre delegados de polícia, delegadosdepolicia.com. É um site que fala com os delegados de polícia do Brasil. E eu fiquei muito feliz, né? Foi uma grande bondade eu ter tido essa honra. Legal. Merecida, por sinal. Agora, você falou também, você usou o termo casar da sua carreira, que as coisas se casaram. Por falar em casar, você também é casada com um policial. Deve ser difícil ser casado com uma delegada, né? Cá entre nós. Eu acho que ele acha fácil, viu? Ele é de grupo de operações especiais aqui do estado de São Paulo. Mas a gente já se conhecia há muito antes de sermos policiais. Eu estava estudando, eu estudava para me preparar para os concursos públicos de polícia, de delegado de polícia, e ele estava se preparando para os concursos policiais. Ele não é formado em Direito, ele é analista de sistemas, e ali a gente se conheceu há uns 12, 13 anos atrás. Nunca tínhamos tido nenhuma troca de palavras, a não ser oi e tchau. E uma festa, 3 anos atrás, do Garra, fui convidada para essa festa, e ali foi a primeira vez que a gente realmente conversou. 2019, final de 2018, 2019 e 2020 a gente se casou. Como que é o nome dele? Vamos dar um abraço para ele. Marcel, grande beijo, Marcel. Marcel. Marcel em QAP, então, aqui. Bom trabalho para você aí e que continue tendo sucesso na carreira, né? Outra coisa agora, um assunto mais sério que eu também... Fazendo pesquisa, né, para conversar com você, para ficar embasado, e um episódio muito preocupante, muito triste, me chamou a atenção. Imagino que também deva ter sido muito inconveniente para você, que foi uma perseguição. Você foi perseguida virtualmente pelas redes sociais, ameaçada. Olha só, e não é qualquer ameaça, não. Ela foi ameaçada de morte, de decapitação, de cortar a cabeça e até de estupro. E aí você já vê, até na ameaça, carregam um certo machismo. Quando você fala uma violência sexual, não fariam isso com um homem. Fazem para intimidar porque é uma mulher. Então eu queria que você contasse essa história e até que esse criminoso acabou sendo preso, depois liberado, mas enfim, eu quero que você conte, por favor. É muito importante que a gente fale, sabe por quê? Porque a primeira pergunta que fazem, não só para mim, mas para mulheres, a pergunta que fazem para mim é um pouco diferente, por ser delegada de polícia. A primeira pergunta que fazem:
você já prendeu ele? Você conhecia alguém da família dele para ele te ameaçar assim? Então, a primeira pergunta, porque não existe um criminoso praticar um crime sem uma suposta motivação da mulher, uma suposta provocação da mulher. E tinha motivação? Então, o criminoso, ele pratica crime, nunca vi esse criminoso na vida. O criminoso, ele muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes ele pratica crime porque ele é criminoso. As mulheres vítimas de crimes sexuais, qual era a roupa que você estava vestida? Como se isso fosse um salvo-conduto para aquele criminoso praticar o crime. Outras mulheres... Um atenuante, né? Não, um salvo-conduto, é uma ressalva. Então é por isso que você foi estuprada. Você prendeu alguém da família dele? Se prendeu, então é por isso que ele ficou te ameaçando. Não, não havia nenhum conhecimento, nunca tinha ouvido falar nessa pessoa e nunca saberia, a partir do momento que ele ligou no sindicato dos delegados de polícia do estado de São Paulo, falando com uma das secretárias, querendo falar comigo em um assunto realmente muito... Elas perceberam que era muito suspeita a ligação. Não tinha fundamento, né? Só para explicar, porque eu li, então eu quero explicar para quem está vendo, parece que esse rapaz, um estudante universitário, é isso? Não. Então, de 25 anos, a profissão eu não sei, eu sei que ele tinha 25 anos e olha só, ele entrou no site, na página do sindicato, dos delegados e preencher uma ficha de inscrição para se filiar ao sindicato. Mas calma aí, para se filiar no sindicato tem que ser delegado. E ele nem delegado era e ele teve essa ousadia. Isso já levantou toda a suspeita, né, doutor? Exatamente. E aí ele falou, eu quero me filiar ao sindicato. Eu falei, você é delegado de polícia? Não. Eu quero ser. Então, eu falei assim, olha, então você vai prestar concurso e aí você tem essa possibilidade. Quando ele falou, você não responde minhas mensagens, eu já vi que era algo estranho. Já desliguei o telefone e fui ver... Você chegou a falar com ele, então? Sim, porque o telefone foi passado para mim. Fui ver quais eram as mensagens. Mensagens, mais de 4 meses me enviando mensagens. E aí eu fui diretamente para a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que é uma delegacia do DEIC, especializada em crimes cibernéticos. Os colegas muito profissionais e competentes, o investigador Hussein. Ali, em um primeiro momento, o doutor Gaetano Virgini, em um primeiro momento, eles já identificaram em menos de 24 horas a localização, o IP, de onde vinham aquelas ameaças, aquela prática de crime. Foi antes da implementação, promulgação do crime de perseguição, que é 147A. Então, ele teve que ser tipificado como ameaça. Também foi ameaça mesmo o crime, que não tínhamos outro tipo penal para colocar. Não tinha tipificação na época. E isso eu me deparo não só mais como delegada de polícia e fazendo parte do sistema de justiça criminal como uma vítima. E aí eu vi as mazelas do sistema de justiça criminal. Mesmo? A Polícia Civil funcionou de uma forma muito eficaz. Só que dali para o judiciário foi um grande problema. Por quê? Porque houve uma morosidade excessiva para a decretação do mandado de busca e apreensão. Houve uma reiteração, aquele processo foi mandado para outra competência. O Ministério Público se manifestou de imediato pela urgência do mandado de busca e apreensão, até porque em fotos, armas eram mostradas, foices eram mostradas em fotos ali naquelas mensagens. Ou seja, indicava que era uma pessoa perigosa, Sim. era um criminoso. E eu, sendo delegada de polícia, uma tragédia poderia acontecer, né? Porque eu não ia esperar ser morta. Você ia reagir, obviamente, à altura. Eu não ia esperar ser morta. E, nesse caso, eu tive a oportunidade de um programa de televisão de rede aberta, nacional, e estava do meu lado uma juíza e eu expus. A gente estava falando de violência contra a mulher e falei que a violência contra a mulher ela é muito legal quando ela fica na lei, no papel. Agora, na efetiva forma de atuação prática daqueles que são responsáveis, a gente vê um descaso. Se eu, delegada de polícia, que tenho acesso a todas as informações, tenho acesso à lei... Conhece a lei. Sei como pode e como não pode. E sei como funciona. Já amarguei aproximadamente 2 meses para ter um mandado de busca e apreensão urgente deferido. O que dirá a população? E ali, naquele dia, foi decretado o mandado de busca e apreensão. Doutora, eu acredito que as coisas não acontecem por acaso. Tinha que acontecer com você
até em nome de todas as mulheres. E como você falou, se uma delegada passou por isso, imagina as outras. E sabe o outro recadinho que eu acho muito importante que a gente fale? Legal, por favor. Que a vítima, ela não pode aceitar a pecha de que tentam colocar na vítima. As mulheres, quando vítimas de crimes sexuais ou crimes de violência contra a mulher, doméstica, elas se colocam estigmatizadas porque a sociedade tenta as colocar como estigmatizadas. Ah, é uma mulher ou ela... crimes sexuais, uma mulher é extremamente fácil, vulgar. Ou se é de violência doméstica, ela gosta, a mulher gosta, ela está naquele relacionamento abusivo porque gosta. Eu sou delegada de polícia, não sou a vítima mais comum que as pessoas veem nos noticiários. E pelo fato de ser mulher, um camarada, um criminoso, achou que podia me coisificar, objetificar e me colocar como objeto do crime dele. Então, é essa situação que as mulheres elas não podem aceitar. E eu ser vítima não me deixa fraca, não me deixa culpada e não me deixa menos delegada de polícia. Continuo. Então, as vítimas elas têm que se encorajar para que o Estado responsabilize criminalmente aqueles criminosos. Isso só me reforça a convicção que você foi escolhida a dedo para representar essa causa. Tanto como policial, como ícone das mulheres, e até como vítima, como quem também passa por isso. Eu achei muito... Claro, ninguém quer passar por uma situação dessa, mas teve um propósito. Eu acho que agregou muito na sua luta e eu vejo isso pelo lado positivo e principalmente a postura de você falar aqui. Agora eu posso falar abertamente. Antes de começar o programa, eu perguntei para ela, você sente à vontade, eu posso falar sobre isso? Afinal, é uma questão pessoal dela. Não é da delegada, é da mulher. Mas ela falou, não, eu faço questão de falar. Não foi, doutora? Com certeza. Eu acho que é importante... para que isso sirva de exemplo, que as vítimas, muitas vezes, quando se dirigem até as delegacias de polícia, elas estão, mais do que vítimas, elas estão envergonhadas por serem vítimas, mas a vergonha é daquele criminoso, nunca da vítima, a culpa nunca é da vítima. Legal. E no próximo bloco, a gente vai falar no terceiro e último bloco também da condição da polícia. E é um assunto que interessa para todo mundo, afinal, todo mundo precisa da polícia para sair de casa à noite, nessa época de pandemia, então, que as ruas estavam vazias, e a boa condição, o bom trabalho da polícia vai refletir na vida de todo mundo. E a doutora, que é presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo, vai falar qual é a condição, qual é a qualidade que a polícia tem hoje no Brasil e especialmente em São Paulo. Não saia daí, tudo isso no terceiro e último bloco. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que sempre traz especialistas renomados falando de temas importantes para o seu dia a dia. Hoje, mais do que especial esse programa e mais do que importante, né? Importantíssimo, afinal, segurança é uma coisa que afeta a vida de todo mundo. E ao meu lado aqui a doutora Raquel Galinatti, que é delegada de polícia e também presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo. Não só isso, tem mais, né, doutora? Sim, esse ano eu fui nomeada diretora nacional da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. E como surgiu esse interesse pela questão sindical? Você podia lá fazer seu plantão, tocar a sua vida policial, fazer seus cursos, mas você resolveu abraçar, né, a causa de toda a categoria, os problemas, as dificuldades de todos os delegados de São Paulo. Por quê? Na realidade, eu sempre gostei dos movimentos em que eu pudesse ter uma valorização para a polícia, para a polícia como um todo. Não só a polícia civil aqui no estado de São Paulo, mas para a atividade de polícia judiciária. Eu percebia que também no âmbito acadêmico, era muito tímida as manifestações acadêmicas dos delegados de polícia, sempre participei de congressos, e isso as pessoas foram observando, já que estavam aqui na instituição, e começou a se direcionar justamente para esse trabalho de defesa institucional, de associativo e sindical. E foi realmente inesperado. Eu aceitei fazer parte da chapa. Quando eu fui ver para o último dia do registro da chapa para o Sindicato dos Delegados, falaram, olha, só vai ter um lugar para você, presidente. Eu falei assim, não, mas eu não quero me afastar das minhas atividades. Olha só que coisa. Então a gente vai perder aqui porque a gente vai perder todo um trabalho de um grupo por sua causa, porque você tem que aceitar presidente. Então foi algo meio que imposto, né? Foi colocado. E aí eu me vi com toda a minha ausência de conhecimento nessa atividade, de política institucional, me deparei realmente muito insegura para poder
exercer aquela responsabilidade grande que é representar meus pares. Fui estudar todo tipo de forma para eu melhor representar os meus pares. E continuamente eu venho estudando porque eu acho que nunca está bom, né? A gente, para representar toda uma voz de todos os delegados da polícia, dos policiais que muitas vezes não tem, a gente tem que ter muita responsabilidade e conhecimento no que a gente vai falar. Você falou nunca está bom. E a polícia? A polícia do Brasil, especialmente do São Paulo, está boa? A polícia é excelente, o que não está bom é o governo. A polícia ela tem um conhecimento técnico aprofundado de polícia judiciária, um conhecimento realmente que muitas vezes polícias de outros países vêm aprender com a nossa polícia, com a Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo. Estou falando que é uma das melhores polícias da América Latina. Sem corporativismo, é uma das melhores polícias. É uma das melhores polícias em termos de investigação, em termos de capacitação, de competência do policial que integra a instituição. Mas, infelizmente, a polícia faz muito com pouco que recebe de estrutura do governo do Estado. E não é de agora. Há mais de 25 anos, o governo abandonou a polícia e, consequentemente, abandonou a população do Estado à criminalidade. Um governo sério, que quer a sua população segura e protegida, vai investir naquela instituição que tem atribuição legal e constitucional de investigar antes mesmo da prática do primeiro tiro daquele criminoso. Então, o que aconteceu agora, o novo cangaço que está acontecendo, o ano passado aconteceu em Botucatu, a gente viu também Araraquara, agora em Araçatuba, são situações em que há sim a possibilidade completa de impedir a prática desses crimes. Se a gente tivesse estrutura. Hoje a gente tem um déficit na polícia que supera 15 mil policiais. Temos os piores salários pagos aos policiais aqui no estado de São Paulo, fazendo um comparativo nacional. Péssimas armas. As armas elas são obsoletas, foram distribuídas 5 mil armas, mas temos 28 mil homens. Deveríamos ter 42 mil, temos 28 mil homens. 40% dos policiais civis aqui no estado de São Paulo não têm coletes balísticos. Basta irmos a qualquer delegacia da cidade de São Paulo mesmo, para ver a imagem daquela delegacia simplesmente desintegrando, caindo aos pedaços. É assim que está a Polícia Civil, é o retrato. O raio-x da Polícia Civil do Estado de São Paulo no Estado é esse, de completo abandono e descaso por parte do governo. Agora, um número que corrobora, que confirma o que você está falando, é que de 2019 para cá, o efetivo diminuiu 5%, e em virtude de algumas circunstâncias, por exemplo, aposentadoria, demissões e até mortes, o que é mais triste. Então, vem caindo o número de policiais que estão à disposição, estão para atender a população. Muito, e demissões não são demissões propriamente dito. Claro que tem demissões, mas o grande número não é de demissão, é de exoneração. Exoneração é quando o policial pede para sair. É mesmo? Muitos. Porque os policiais, muitos policiais, eles entram, ficam na instituição como meio para poder ingressar em outras instituições, até mesmo em hierarquia inferior àquela exercida, porque ele vai ganhar 3 vezes mais em outra instituição. Então, é triste essa realidade. A gente vê que o estado de São Paulo é o estado mais rico da federação, com o maior PIB da federação, mas que não tem uma responsabilidade com a segurança. O tripé dos direitos sociais é a segurança pública. Sem segurança, o povo não tem lazer, não tem educação, não tem saúde. Quem vai se sentir seguro ficar numa praça sabendo que pode ser vítima de N crimes ali previsto no Código Penal, por exemplo? Agora, o governo, ele utiliza uma bandeira. Olha, os homicídios diminuíram. Tá, os homicídios diminuíram porque existe uma nomenclatura. O homicídio não é o latrocínio. Quem morre, morre em latrocínio. Quando ele morre, roubam seu carro, roubam o celular. A gente viu agora recentemente, num bairro nobre daqui da região de São Paulo, Perdizes, Pacaembu, um cidadão andando com seu cachorrinho, morreu por causa de um celular. Isso é um latrocínio, não é um homicídio. Então, as estatísticas colocadas pelo governo de forma manipulada, dar a entender que houve uma diminuição, na realidade não houve. Ninguém sai de sua casa, a não ser eu, né, que agora estou sendo vítima de um crime de perseguição, sai de sua casa falando, olha, hoje eu posso ser morta. Não, as pessoas saem com medo de serem furtadas, roubadas, estupradas. E cadê esses índices ali anunciando a diminuição da criminalidade pelo governo? Não tem. Agora, durante a pandemia, também aumentaram muito os casos, a gente falou agora há pouco de mulher, de violência contra a mulher, violência doméstica. E as delegacias que são especializadas em atender as mulheres,
O número, pelo menos a gente vê que surgem cada vez mais delegacias, mas elas estão capacitadas também para fazer o atendimento correto, adequado? A última vez que eu vi eram 138 delegacias da mulher aqui no estado de São Paulo, se não abriu uma ontem. Por que eu estou falando dessa forma? Porque é muito fácil abrir a delegacia da mulher, você põe uma placa delegacia da mulher, coloca numa sala de uma delegacia já existente, empresta policiais daquela delegacia, que já está escasso, um policial numa delegacia normal já trabalha no lugar de 4 ou 5 policiais, e aí ele vai trocar ali a plaquinha. Polícia normal, delegacia de polícia normal, para delegacia da mulher. Ele troca essa placa, troca a nomenclatura, e é um denorex total ali, é um puxadinho aqui, um puxadinho ali, e a população acha, nossa, o governo está investindo, está abrindo delegacias da mulher. Não, o governo está colocando plaquinhas de delegacias da mulher. Na realidade, são os mesmos policiais escassos que já acumulam uma sobrecarga desumana de trabalho, acumulando mais uma outra função. A gente está repetindo, está enumerando, detalhando esses problemas, e é bom ressaltar que esses problemas não são da polícia, são da população. Porque, em última instância, quem vai sofrer, quem vai ficar mais inseguro, até por conta dos salários baixos, que também parece uma questão só do policial, no final das contas é a população. É a população. Hoje a gente é triste, é com tristeza o nosso olhar aqui no estado de São Paulo, que hoje a gente percebe uma insegurança completa. Hoje nós não estamos seguros na Avenida Paulista, em nenhum local do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Não é exclusividade agora nem da capital a criminalidade já foi para os interiores. Criminalidade violenta é algo assim que a população está subjugada e refém do crime. E um exemplo bem claro disso que você está falando, agora recentemente, na imprensa, é o novo cangaço. Pô, você imagina essa situação, os criminosos acharem que eles têm condições de invadir uma cidade, fazer como cangaceiros faziam antigamente, mostra realmente que eles não respeitam mais essa estrutura que o Estado oferece. A gente percebe que quando o Estado ele não contrata policiais, quando o Estado não estrutura aquela polícia com tecnologia de ponta, com os melhores armamentos, recentemente policiais formados da Academia de Polícia receberam como armas revólveres 38, ainda apresentando pane e defeito. É mesmo. Um criminoso, ele está com armamento bélico, de forças armadas, restrito às forças policiais, fuzis. Então, assim, fuzil é raridade na Polícia Civil aqui do estado de São Paulo. A gente vê que fuzil é um objeto realmente a disputar a tapa. E é algo que a gente percebe. Por como que o governo, que é sério e que quer proteger essa população, que está comprometido no combate ao crime, ele não estrutura aquela instituição que tem essa atribuição. Então, a gente pode fazer uma outra conta. Será que o governo está comprometido, então, com a impunidade? Será que o governo não quer dar a certeza do castigo para aquele que pratica o crime? É essa conta que a gente pode fazer. E essa guerra está cada vez mais desigual. A gente ouve muito falar também sobre as facções criminosas. Uma em especial que começou nos presídios de São Paulo e que tem estrutura financeira, estrutura de lavagem de dinheiro e armamento pesado, como você falou. Uma estrutura, uma facção criminosa que é uma empresa internacional, por incompetência do governo do Estado, que não sufocou essa organização criminosa, ela ultrapassou fronteiras, não só estaduais, como fronteiras nacionais. Infelizmente, a realidade é um produto da incompetência do governo, e não é de agora, há mais de 25 anos. Legal. Doutora, infelizmente, nosso programa vai chegando ao final, conversa agradável, e quando eu li aqui todas seus cursos, suas especializações em fuzil, submetralhadora, também devia estar aqui metralhadora verbal, porque a senhora também aciona bastante essa arma, e é muito potente essa arma que a senhora conta aí para exercer a sua luta em nome, em defesa da sua classe. Eu agradeço muitíssimo a sua participação, foi um programa super interessante, já está convidada para voltar mais vezes, e você tem alguns minutos agora para se despedir e também deixar seus contatos, né, para quem quiser te procurar mais sabendo, né, com cuidado. Eu agradeço muito, realmente foi muito gratificante, eu me sinto muito honrada de ter participado, adorei esse adjetivo, nunca tinha escutado, metralhadora verbal. E acredito que assim, a população ela tem que estar ciente e cobrar os seus governantes, os seus parlamentares,
os políticos que estão ali representando a população, porque não dá para a gente mais ficar em latente insegurança, não dá para estarmos mais à mercê da criminalidade. A polícia quer trabalhar, a polícia pode trabalhar e vamos exigir do governo estrutura para que a polícia possa proteger a população do estado de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado. E você gostou dessa entrevista, desse programa? Quer assistir de novo? É só acessar as nossas redes sociais. Essa entrevista e muitas outras vão estar lá. É só você acessar lá e assistir de novo. Pelo Facebook /Programa Análise Direta ou então pelo YouTube no canal HIT Notícias. Lembrando que o nosso programa é transmitido para 191 países e também para todo o Brasil. Você pode participar também enviando sugestões pelo WhatsApp. O número 55 para quem está fora do país, 992247760. E aqui é sempre assim, você conta com um especialista renomado falando de temas importantes para o seu dia a dia. Então, até a próxima.